heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرس للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos muito felizes de estar aqui novamente com vocês no nosso segundo encontro de Imundicare. E hoje nós vamos falar sobre o manejo do leite da ferida levado a sério. Tudo que você precisa saber sobre Prontosan Solução em Gel. E por que nós trouxemos aqui uma solução de feridas num momento como este? Todos sabem, o momento que nós estamos passando de pandemia. Temos um grande problema, um grande desafio pela frente. E as feridas, elas continuam sendo um grande problema. Até porque esses pacientes têm um grande déficit de oxigênio. Então, nós sabemos que as feridas, elas também serão um grande problema. E ainda por cima, feridas diferentes. A gente tem visto muitas feridas de lesões de face, então a gente precisa sempre estar discutindo os assuntos aqui com vocês. E para isso, hoje eu trago minha grande amiga Janaína, gerente de vendas do Nordeste da B. Braun. Ela que é estomaterapeuta pela Universidade de Pernambuco, tem residência em cardiologia, auditoria em serviço de saúde pela FGV e graduação pela Universidade de Pernambuco. Então, Janaína, apresenta aí para a gente, fala o que é o biofilme, o que a gente precisa saber para a gente poder saber utilizar o Prontosan Solução em Gel da maneira correta. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar com a gente hoje nessa horinha que a gente separou nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, né? E a gente reservou esse horário para estarmos juntos aqui conversando um pouco mais, para melhorar o nosso dia a dia. E hoje eu compartilho com a minha amiga, Renata Farias. Renata é especialista, vendedora especialista B. Braun no Rio de Janeiro. Ela é mestre em enfermagem pela Unirio. Tem especialização em estomaterapia pela UERJ, bem amplo o currículo dela. Especializada em cuidados intensivos pela Universidade Fluminense e graduada também em enfermagem pela Universidade Fluminense. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o Prontosan, sobre as lesões crônicas, porque o que a gente entende, gente? As feridas agudas,
elas cronificam rapidamente em alguns momentos, e a maioria dessas feridas crônicas, elas evoluem para um biofilme, né? Então, o que é que a gente tem que entender? A gente compreendendo a via normal, e a gente pensando um pouco mais nesse momento, a gente vai conseguir trazer melhores momentos, melhores orientações para o tratamento de feridas. E aí a gente traz para vocês o impacto dessas feridas crônicas no nosso dia a dia, né? O dia a dia da enfermeira, o dia a dia dos hospitais e da economia também em relação à cronicidade dessas feridas. A gente trouxe os dados da União Europeia, mas isso não muda em nada na nossa realidade. A gente sabe que, principalmente nesse momento, nós vivemos um momento, digamos assim, padrão em relação ao acontecimento, à nossa pandemia, mas no nosso dia a dia também não muda, porque os custos, a realidade, os nossos protocolos são baseados realmente nos protocolos europeus, os americanos, e agora o Brasil evolui com tantos especialistas maravilhosos que a gente tem para a construção dos nossos próprios protocolos. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não traz à tona todos eles, a gente traz os dados da União Europeia. Então, a União Europeia ela gasta de 2,2 a 3 milhões com feridas. Imagina que isso a gente pode reportar para a nossa realidade no Brasil. Olha quantas coisas a gente poderia fazer com todo esse dinheiro se a gente tivesse a condição de ter um tratamento adequado, um manejo adequado para cada paciente. Partindo disso, a gente sabe que 60% das feridas crônicas ela contém biofilme. E contendo o biofilme, há o estacionamento da evolução da cicatrização, ou seja, essa lesão não evolui, essa lesão não vai ter a resposta devida e a gente vai precisar de mais artifícios e mais custo. Por isso que 50% dessas feridas crônicas, elas infectam e elas ficam nesse estado de infecção, precisando de mais subsídios para evolução nesse processo de cicatrização. Outro fato importante é falar da infecção do sítio cirúrgico, ou seja, desses pacientes que vão ao centro cirúrgico, 38% desses pacientes evoluem para a infecção do sítio cirúrgico. E essa infecção, ela é considerada um quadro grave, porque ela gera uma dependência do paciente por tempo hospitalar, ou seja, ele vai levar um prazo normal na hospitalização. Digamos que esse paciente entre para fazer uma cirurgia de hérnia, ele vai passar no máximo 3 dias internados. Se essa lesão, ela evolui com infecção, ela cronifica, esse paciente muito provavelmente vai ter que retornar ao hospital, ou ele vai ter que lançar a mão de um home care, e esse home care, esse paciente vai ficar lá debilitado, tendo que fazer seus curativos, e isso leva a deficiência a longo prazo. Esse paciente vai se afastar do seu trabalho, esse paciente, em alguns casos, fica acamado quando é um adulto jovem, e quando é um idoso, esse paciente, ele pode transcorrer com outras intercorrências, como até mesmo uma pneumonia por estar tanto tempo acamado, né? E isso também leva o aumento em 10 vezes mais os custos de convênio e do SUS com essa complicação, né? Porque tratar curativo da forma normal, né, digamos assim, num curso normal do seu processo, ele tem um valor. A partir do momento que a gente não tem a conduta correta, que a gente não avalia adequadamente esse paciente, ele passa a ter um custo maior, porque ao invés de a gente seguir um curso normal, a gente faz voltas, e isso faz com que o paciente expolie, passe mais tempo internado, e a gente vai passar por vai entrar em todos esses impactos aqui, em todas essas estatísticas. Além disso, a gente está tomando muito tempo das enfermeiras. As enfermeiras, nossos colegas que estão na ponta, principalmente nesse momento, que precisam lançar mão não só de um bom curativo, não só de um planejamento para o tratamento daquela ferida, mas também como as vias aéreas do paciente, a mudança de decúbito. Então, tudo isso leva tempo, tudo isso requer tempo, né? Então, quando o paciente cronifica a sua ferida, quando o paciente faz uma lesão por pressão, digamos, ou o paciente tem uma infecção de sítio cirúrgico, 50% do tempo dessa enfermeira, ele é voltado para a realização desse curativo, para o planejamento devido, para a avaliação desse momento. Caso isso não aconteça, a gente vai ter aumento nos custos, porque a gente não vai ter a conduta devida. E isso leva a 3% do que é arrecadado em gastos na saúde. Imagina também que isso a gente poderia estar viabilizando para outras tecnologias, e até mesmo com o tratamento de feridas.
né? Para isso, a gente vai falar rapidamente aqui sobre biofilme. Todo mundo aqui em algum momento já nos ouviu falando sobre biofilme. A gente vai fazer só algumas considerações, porque mais lá na frente a gente vai falar algumas inovações acerca disso. Então, não é um curso de biofilme. Então, só recapitulando, né? O biofilme ele tem as suas fases. A fase inicial dele é a fase ainda de início de invasão, é uma contaminação, que é toda ferida contaminada. Então, a partir desse momento, a gente tem os micro-organismos na sua forma plantônica, eles estão lá na sua forma sessio, cada um vivendo em simbiose. A partir da matéria orgânica que existe no leito daquela ferida, aquelas bactérias vão se proliferando e vão chegando à fase de adesão. Nessa fase de adesão, esses micro-organismos eles vão se multiplicar e esse momento vai ser o momento onde será formada a superfície polimérica extracelular. E aí a gente pode dizer que o biofilme está formado. Estando o biofilme formado, a gente passa de um estágio de colonização para um estágio de colonização crítica. Esse biofilme, ao se comunicar, se reproduzir internamente naquela superfície polimérica extracelular, ela vai também eclodir essa superfície, porque ele chega no clímax de comunidade ali dentro, e ao eclodir, ele vai fazer uma retroalimentação desse biofilme. Então, o que acontece? Sobreposição do biofilme. Quanto mais ele eclode, mais tempo ele fica ali, e a gente não evolui com esses passos para a regressão desse biofilme e evitar que ele infecte, essa ferida infecte, ele vai aprofundando no tecido, e isso é o que corrobora para o processo infeccioso e o paciente complicar. Então, só um overview do que a gente sabe sobre o biofilme também, e aí a gente vem para o momento. Quais são as consequências do Quorum Sense na cicatrização de feridas? E aí, então, mais uma novidade que a gente traz, porque a gente sempre falou de Quorum Sense como o momento em que as bactérias se comunicam entre si, elas são inteligentíssimas, né? Porque elas se comunicam, se fortalecem, e aí elas respondem com todas as suas armas contra um antimicrobiano. Mas como é que isso acontece? A gente trouxe um exemplo para vocês de um biofilme de um gram negativo que às vezes tem um grande volume no leito da ferida, né? Numa ferida infectada. Então, quando esse biofilme, quando essas bactérias elas começam a perceber que elas estão em menor volume, elas lançam a mão de um autoindutor. O que significa esse autoindutor? Esse autoindutor faz uma comunicação fenotípica entre esses micro-organismos e essa comunicação vai fazer com que aumente a densidade populacional dentro dessa superfície polimérica extracelular. Ao entrar em contato com a membrana desse micro-organismo, ele entra em contato com a proteína. Ele penetra nessa célula desse micro-organismo, entra em contato com a proteína e com a proteína ele entra em contato também com o seu DNA. A partir desse momento, ele faz essa alteração fenotípica, elas se comunicam entre si dessa forma e entendem que elas precisam ter uma maior densidade populacional para que ela responda melhor ao antimicrobiano. Ou seja, se eu não tiver a conduta correta, no tempo correto, e a devida cobertura adequada e a limpeza da ferida, eu vou evoluir com uma densidade populacional dentro dessa superfície polimérica extracelular muito alta, que além de aprofundar o biofilme nos tecidos, ele também vai responder negativamente à ação do antimicrobiano. Ok? Então, isso era só mais uma revisão também, que a gente sabe que vocês têm esse entendimento, mas a gente precisava passar. E aí eu conto agora com a minha amiga Renata, que fala super bem sobre pH de ferida, que é uma outra inovação que a gente traz para vocês, tá bom? Vamos lá, Renata. Obrigada, Jana. Agora ficou mais fácil de falar, né? Com essas explanações aí muito boas sobre biofilme. Então vamos continuar, gente. Então, com relação ao pH, a gente já, né, a maioria de vocês, a gente acredita que tem o interesse pelo tratamento de feridas, que a gente sabe que é uma área que nem todos os profissionais eles se interessam, mas quem gosta, a gente gosta muito, e eu sou um deles, né, e a Janaína também. Então, o pH das feridas é um assunto ainda pouco debatido aqui no Brasil, por isso a gente faz questão de trazer e frisar para vocês. Eu aqui antes vou trazer um fato e depois eu vou explicar um pouco melhor sobre a questão do pH e de como o Prontosan ele pode contribuir com a regulação desse pH da ferida. Bem, é um fato que as feridas elas cicatrizam no meio ácido, tá? Então, as feridas agudas elas cicatrizam no meio levemente ácido, isso é um fato. E as feridas crônicas, elas se mantêm num padrão alcalino
de pH de lesões. Então, por que isso acontece e o que isso vai causar na minha cicatrização e nas minhas feridas? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o pH e o que ele vai causar. Bem, o pH, que é o potencial hidrogeniônico, é a concentração de íons de hidrogênio em uma solução, né? E essa concentração de íons de hidrogênio, ela traz diversas implicações. A gente observa muito isso na gasometria arterial, onde a gente observa o pH do sangue, né? A gente faz essas observações, mas na ferida não é um costume, não é o que a gente costuma se preocupar. Mas eu acredito que, para um futuro, a medição e a aferição de pH seja um bom medidor para prognóstico do tratamento de feridas. Isso, em alguns lugares, já é realizado, e acredito que aqui no Brasil a gente faça também. Por quê? O potencial hidrogeniônico ele vai alterar a velocidade das reações químicas, a forma e função das enzimas, assim como de outras proteínas, e a integridade das células. E aí eu vou mostrar aqui num slide muito simples um exemplo de como esse pH ele altera, né, a sua função e como isso vai se caracterizar na ferida. Se a gente fizer uma observação como o pH influencia na nossa vida, um bebê em um fio de cabelo. Eu trouxe exemplos do nosso dia a dia, bem práticos, para a gente entender como que eles vão alterar e favorecer o crescimento da carga microbiana e assim também prejudicar a nossa ferida. Num cabelo, um fio de cabelo muito simples. Um fio de cabelo ele tem ali um pH neutro a levemente ácido. Quando eu utilizo shampoos, condicionadores, produtos adequados, eu mantenho minhas cutículas fechadas e meu cabelo bonito e sedoso. A partir do momento que eu utilizo coloração, descoloração, relaxamento, a gente começa a abrir a cutícula e esse cabelo vai se quebrando, vai perdendo força. E assim como, quando eu utilizo as escovas progressivas, o que elas fazem? Elas fecham de tal maneira a cutícula do meu cabelo que ele fica extremamente ácido, enfraquecido, com isso ele quebra. Então, a gente vê que o equilíbrio do pH ele é essencial no cabelo. E eu trouxe o exemplo do bebê também, por quê? Além dos fatores de anticorpos que fazem com que o bebê tenha uma imunidade muito baixa assim que ele nasce, a gente tem também a questão do pH da pele desse bebê. O bebê, ele nasce com o pH da pele extremamente alcalino, que é totalmente diferente do nosso. A nossa pele, ela tem um pH neutro a levemente ácido. E um bebê, ele nasce com uma pele de um pH aí em torno de 8 até 9. Mas isso somente nos primeiros 14 dias. Por isso que o bebê ele é tão propício a infecções nesse início. Por isso que é importante não visitar bebês, né, no início, nesses dias próximos ao nascimento, porque ele tem essa questão do pH da pele que contribui também para a entrada de micro-organismos na sua pele e assim o aparecimento de infecções. Então agora fiz uma explicação bem básica do que seria o pH para a gente poder entrar no pH das feridas. Então, por que as feridas elas cicatrizam no meio levemente ácido? E assim as feridas agudas cicatrizam rapidamente? Porque eu tenho a produção de ácido lático, um aumento da demanda de oxigênio e, com isso, tem um aumento de CO2. Isso tudo é uma reação fisiológica do nosso organismo que ocorre temporariamente. Então, isso leva a uma acidez da minha lesão que promove a cicatrização, porque ele contribui para o controle da carga microbiana da ferida. Ao contrário, quando acontece uma cronificação, eu tenho o quê? Eu tenho um desequilíbrio desse pH da minha ferida, um aumento progressivo, e geralmente essas feridas crônicas, aqui a gente está falando em média, mas geralmente essas feridas, quando a gente fala em feridas crônicas, muitos dias de ferida, ou meses, anos, a gente encontra aí pHs próximos a 8, alguns próximos a 9, o que contribui para o crescimento da carga microbiana, onde a gente vai ver aqui também algumas observações com relação até do biofilme, que a carga microbiana ela pode aumentar em mais de 255%. Então, é muita coisa. Por isso que eu trouxe ali a pele do bebê, para a gente saber por que a gente toma todo aquele cuidado. O risco de infecção ele é grande ali, porque o pH é alcalino, assim como acontece na nossa ferida. Só preciso o slide. Obrigada. Então, e o que esse pH ele promove na minha ferida? Ele vai alterar a imunidade das minhas células, e isso faz com que eu prejudique a cicatrização. Por quê? Ele promove a interferência na angiogênese, migração celular. Se eu não consigo migrar, eu vou ter alteração na atividade dos anticorpos nas minhas células. Apoptose. O que acontece na apoptose? Quando eu tenho um pH acima de 7, eu já tenho uma diminuição da locomoção dos meus leucócitos polimorfonucleares. Eles já diminuem a sua velocidade.
E quando a gente vai aumentando esse pH, quando ele vai se tornando alcalino, eu posso ter apoptose de até 60% dos meus leucócitos. E isso a gente está falando em pHs acima de 8. Então, isso, acima de 8 não, desculpa, 7,7. Então, pH acima de 7,7 ele já pode ser responsável por 60% de morte de leucócitos. E isso faz com que minha ferida não consiga progredir e evoluir. Além de também atingir a produção de colágeno, a atividade dos macrófagos e também o que é muito importante, que são as metaloproteinases. A gente sabe que uma das chaves do processo de cicatrização é a metaloproteinase. Eu preciso ter um equilíbrio delas. A partir do momento que eu tenho uma alteração desse pH para alcalino, eu tenho um aumento da minha metaloproteinase, que a gente sabe que destrói a matriz extracelular e isso prejudica todo o processo cicatricial. Então, total alteração na minha imunidade. E quando eu penso nos biofilmes em si, aqui a gente está falando da ferida de uma maneira geral, mas nos biofilmes, aqui eu trouxe o exemplo do crescimento da carga microbiana em somente um tipo de agente, foi uma Pseudomonas, que é a segunda causa mais comum, a segundo tipo de bactéria mais comum em feridas, né? A gente tem o estáfilo como primeiro lugar. O estáfilo também tem um crescimento intenso, mas as Pseudomonas, ele chega a ter um crescimento de 244% maior do que se tivesse um pH adequado. Então, assim, o biofilme ele já é um problema sozinho. Se eu ainda tiver essa questão do pH alterado, que as feridas crônicas elas apresentam, eu vou ter ainda uma potencialização, um aumento dessa carga microbiana que vai prejudicar ainda mais a minha cicatrização. E fora isso, o pH ele tem uma interferência em diversos fatores da nossa vida e também da eficácia dos produtos que a gente utiliza. Então, quando eu penso em acabar com a carga microbiana, a gente tem que utilizar um produto adequado. E o que a gente observa hoje no mercado? O efeito reduzido da prata em pHs alcalinos. Então, isso, gente, está no último consenso de 2018, um consenso de farmacologia, onde ele avalia a eficácia dos antimicrobianos para tratamento de feridas. E o que foi observado? Que em pHs de 3 a 6, a gente tem uma precipitação da prata e pode não ter ação. E quando eu trabalho com pHs alcalinos, você tem um efeito bastante reduzido da prata em bactérias, tanto plantônicas, especialmente na forma de biofilme. A clorexidina e o quaternário de amônio, eles têm ação, sim, num pH alcalino, mas eles têm um problema que é o efeito memória. E, além disso, a clorexidina, a gente ainda sabe que tem um efeito reduzido em bactérias gram-negativas, Pseudomonas novamente, em vírus e fungos. E fungos a gente sabe também que é um grande problema das feridas. E esse mesmo consenso de farmacologia de 2018, que se vocês quiserem, nós disponibilizamos para vocês, todos vocês devem ter colocado o e-mail, alguma fonte que a gente possa chegar até vocês, mostra que a polixanida associada a um dexilamidopropiobetaína, que a gente vai falar mais à frente também, ela mostrou um aumento significativo de sua função quando num pH mais alto. Então, por isso, sugere-se que o PHMB ele é o produto de escolha por ter uma ação tanto no pH ácido quanto no pH alcalino. E ele ainda tem esse aumento da sua função quando em pH alcalino. Então, ele funciona melhor quando a gente mais precisa dele. Então, agora, gente, eu vou deixar a palavra com a Janaína, que ela vai falar um pouquinho sobre o time, para aí, finalmente, a gente voltar e entrar para falar sobre o pronto-ação. Então, gente, a gente agora vai tomar como falar um pouco de time, né? O que é o time? O que é essa ferramenta tão maravilhosa que a gente pode lançar mão no nosso dia a dia? Ela que nos ajuda, nesse momento, a planejar melhor nossas ações, fazer com que a gente consiga trilhar num caminho onde a gente vai cessar esse estacionamento, a gente vai conseguir evoluir e vai cicatrizar a ferida. E a gente pode tomar como base a preparação do leito da ferida. Quando a gente quer que esse leito fique apto a cicatrizar, onde as células tenham aquele mar de manejo de ferida, de exudato adequado, tenha tecido viável para que fibroblastos e queratinócitos possam agir e evoluir no processo de cicatrização.
Então, o time, ele tem o T, que a gente vai ver bem tecido, vai tratar tecido, a gente vai nesse momento avaliar a ferida, ver que estágio ela está, ver se a gente precisa desbridar para poder avaliar melhor essa ferida. A gente vai manejar a inflamação ou infecção dessa ferida, sempre partindo do princípio que a limpeza é primordial, é o pontapé inicial para o tratamento de ferida, porque ferida limpa é ferida que cicatriza. E para que a gente tenha uma ferida limpa, a gente também precisa ter um manejo do nosso exudato. Quantidade de exudato adequado, a coloração, o aspecto desse exudato tem que ser avaliado, analisado. A gente, enquanto enfermeira, está ali no leito do paciente e a gente tem todo esse conhecimento para fazer essa avaliação. A partir daí, a gente planeja qual a cobertura adequada, mas sempre lembrando que a limpeza é primordial. E não podemos esquecer das bordas da ferida. Tão importante que às vezes são bem negligenciadas. Excesso de umidade atrapalha a retração dessas margens, dessa borda. Espaço morto, borda descolada, ou seja, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Faz parte da nossa anamnese nesse momento. Para a partir daí, a partir dessa análise, a gente poder estabelecer o nosso plano de ação. Vamos partir sempre da limpeza, mas qual é o ponto seguinte, né? A Renata falou tão maravilhosamente bem sobre o pH, coisas que a gente antigamente não falava tanto, que a gente não levava em consideração, e a gente percebe que hoje em dia tratar a ferida não é simplesmente a gente chegar lá e limpar a ferida e fazer uma cobertura, não. A gente precisa fazer uma anamnese, a gente precisa primeiro dar uma analisada no prontuário do paciente, qual a patologia de base desse paciente, medicações que esses pacientes estão tomando, qual a dieta desse paciente, qual o status de nutrição, junto com a equipe multidisciplinar, claro, porque tratamento de feridas é isso, né? A equipe toda envolvida. E isso hoje não é uma coisa incomum, muito pelo contrário, é uma rotina dentro das instituições, dentro dos home cares, até mesmo no domicílio do paciente, até a família se envolve, né? E aí por isso que a gente traz o time, porque o time, ele é uma estrutura global, a gente sabe que a nível de mundo ela é utilizada, né? Então, a gente implementa o nosso plano de atendimento, a gente promove a cicatrização de feridas, quando a gente tem um bom planejamento, a gente pode lançar a mão dessa ferramenta que é tão completa. Ela pode ser utilizada, como falei, na preparação do leito da ferida. Ela avalia, a gente serve de instrumento para a gente avaliar esse paciente e ela não é uma sequência. O que leva a gente a perceber que em alguns momentos a gente vai ver o leito da ferida, mas a gente também já vai lá para o finalzinho, para as margens dessa ferida, para ver como é que elas estão. As bordas estão úmidas, estão maceradas, como é que ela está. Então, ela não é uma sequência, mas ela é um norteador. Ela faz com que a gente tenha o caminho correto para planejar melhor as nossas ações. E quando bem planejada, a gente pode ter um momento para escolher, ter critério na escolha dos nossos produtos. E a gente sabe que critérios para isso é eficácia e tolerabilidade. A eficácia do produto, a eficácia e a eficiência, a partir do momento que eu utilizo, eu limpo a minha ferida, que eu evoluo e vou regredindo esse biofilme, vou mantendo o leito pronto para receber qualquer cobertura, eu tenho que entender que ele tem que ter uma atividade microbiocida, ele tem que ter amplo espectro de atividade. Eu não posso ter algo que vai agir contra um micro-organismo, mas contra uma bactéria, mas não vai agir contra um fungo, que age contra bactérias gram-negativas, mas não age contra gram-positivas. Ou seja, eu tenho que ter um produto que lance mão amplamente, sem restrições e sem provocar o quorum sense, para que ele se multiplique e ali seja, digamos assim, uma resistência ao produto. A gente tem que ter produtos que nos dê segurança. E para isso, a gente tem que ter as composições devidas. A Renata vai falar muito bem do pronto-ação no próximo slide, falando por que a gente tem que lançar a mão de um produto que traz essa segurança para a gente, né? E a gente não deve correr risco com isso. A gente tem que estar sempre preparado para ter em mãos aquilo que nos dá segurança. Então, o que é que eu preciso pensar principalmente? Primeiro, nos pontos que a gente abordou, falando da tolerância, da segurança, do pH, né, do potencial hidrogeniônico. A citotoxicidade das células também é muito importante, porque quando a gente utiliza um antisséptico, a gente sabe que a gente desnatura
falha, essas células elas impedem a migração, esse tecido não vai ter a umidade adequada para a migração de fibroblastos e queratinócitos, ou seja, não vai haver a retração da ferida, não vai haver o processo de cicatrização. Então, nesse momento, a gente não tem que ter medo de ter o melhor, de ter o produto seguro, de ter o produto eficaz, o produto que traz todos os componentes necessários à nossa cicatrização, à evolução da nossa ferida. E quando a gente lança a mão de um bom plano de cuidados e a gente tem tudo evoluído, tudo bem planejado, a gente sabe que a nossa ferida cicatriza. E aí, a gente tem que também ter a tolerabilidade desse produto. E o que significa ter tolerabilidade? A gente tem que entender que o nosso produto ele tem que ser eficaz naquele momento, ele tem que responder, ele tem que combater o biofilme e evoluir no processo de cicatrização. Não estacionar lá na fase inflamatória, muito pelo contrário. E isso a gente não consegue apenas com os pensos, né? A gente não vai conseguir também com solução fisiológica, nem com ringer lactato. Mas na frente eu mostro para vocês que essas soluções, ao invés de combater o biofilme, ela pode se transformar em meio de cultura. E a gente tem como mostrar tudo isso, porque a gente tem trabalhos baseados em evidência. Tá? Eu não vou falar tanto não, porque senão passa o tempo e não deixa a Renata falar. E aí a gente vai falar um pouco de como é o mecanismo de ação do Prontosan com Renata. Vai lá, Rê, fala aí. Então, ó, trouxe aqui para vocês verem, né? O Prontosan, nosso querido. Quem olha um frasco desse aqui, eu já sei que tem gente falando aí, eu quero. Porque quando me olha, eu já tenho cara de Prontosan. Renata, eu quero um Prontosan. Ele está aqui. Então, nós vamos falar dos benefícios dele. Por que hoje o Prontosan ele continua sendo um produto inovador e continua sendo um produto único para o tratamento de feridas? Porque ele é o único que é um produto 100% estéril. Ele é um produto único com a sua composição de até eu engasguei. Polihexanometilbiguanida e 1-destilamido-propilbetaína e regulador de pH. E por que eu faço questão de falar nome e sobrenome dessas substâncias? Porque elas são únicas e têm sua função. Então, a gente vai falar aqui sobre cada uma delas. Já, né? Então, a 1-destilamido-propilbetaína. Por que ela tem esse nome tão extenso e por que ela é tão diferente e tão boa para tratamento de feridas? A betaína, né, como a gente chama mais intimamente, ela é um surfactante anfotérico, que ela tem uma função o quê? Detergente. E por ser anfotérico, é porque ela tem uma camada com uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. E o que isso faz na minha ferida? A camada hidrofílica, como a gente sabe, ela vai chamar água e a hidrofóbica, ela vai chamar também os detritos. Então, isso faz com que eu consiga promover uma separação entre os detritos e a água da minha ferida. Então, por isso, eu consigo promover a diminuição da tensão superficial de um biofilme, assim favorecendo a limpeza. Então, a gente faz isso tudo num processo de rinçagem, onde ele consegue diminuir o quê? A tensão superficial de um pH de uma ferida. Só que isso a gente poderia pensar que, será que qualquer betaína faz isso? Não. A gente tem uma betaína específica e ela tem a sua função diferenciada também. Por quê? Porque ela é derivada do ácido 1-decilênico. Tá? Pode passar aí, Jana. A betaína derivada do ácido 1-decilênico, ela também tem sua função diferenciada. Porque o ácido 1-decilênico, ele é um importante fungicida com atividade bactericida também. Então, embora ela esteja no Prontosan para promover essa diminuição da tensão superficial de um biofilme, ela também tem sua ação fungicida e bactericida. E o que é mais importante, ela interfere com a produção de homoserina lactona e o fator raminolípide. O que é isso? É um fator que destrói leucócitos polimorfonucleares e macrófagos numa ferida. Então, quando a gente tem uma ferida crônica, eu tenho uma alta produção de homoserina lactona. Desculpa. Quando a gente tem uma ferida crônica, o quorum sense, o que ele faz? Naquela troca de informações, eu tenho a produção de homoserina lactona, como a Janaína explicou muito bem. Então, a 1-destilamido-propilbetaína, ela é capaz de interferir nessa produção. Então, ela tem, isso tudo, gente, está no consenso de 2018, que não é patrocinado por nenhuma empresa, isso é importante de falar, é o consenso de farmacologia, onde eles indicam que a 1-destilamido-propilbetaína é um agente que tem ação no quorum sensing de uma ferida. Bem, e o PHMB? O que o PHMB, que é a polihexanometilbiguanida, ela faz nisso tudo? O PHMB, ele já é uma mistura heterodispersa de polímeros, ele tem uma ação como os peptídeos antimicrobianos, que são semelhantes aos antibióticos, mas ele não é um antibiótico.
Porque o antibiótico, ele teria a questão do efeito memória, a questão da concentração inibitória mínima, a gente teria que ter um tipo de concentração para cada tipo de problema, e quando a gente fala em peptídeos antimicrobianos, não. Eles já têm essa função porque eles agem no citoplasma da célula, eles agem ali na membrana da célula, e com isso ele consegue promover a lise de uma bactéria, porque ele causa vazamento dos íons de potássio e outros componentes citossólicos, isso é, outros componentes do citoplasma de uma bactéria. E aí, com isso, ele promove a lise e, além disso, ele também tem a capacidade de alterar o DNA de muitas bactérias e, com isso, provocando a sua morte. Então, a gente tem a junção de dois grandes produtos. Um, que vai promover a diminuição da tensão superficial e, além disso, ele tem a ação também em bactérias e fungos e também tem a ação no quorum sense. E, além disso, ele é um ácido que também promove a acidificação da ferida e a ação do PHMB, que é um antimicrobiano de amplo espectro e que consegue fazer essa lise dos micro-organismos. E, além disso, a gente tem o hidróxido de sódio também. A gente é o único produto do mercado que tem uma solução para controle de pH do produto. E, com isso, ele faz o controle do pH da ferida. A Janaína vai mostrar mais à frente como é que se comporta, né? Alguns trabalhos foram publicados acerca do uso do Prontosan, e a gente mostra e comprova que o uso prolongado do Prontosan, ele consegue controlar o pH das feridas. Então, esse é um dos motivos que promovem a aceleração do processo cicatricial. E isso tudo a gente pode observar nos últimos consensos, nos últimos trabalhos com relação ao uso do Prontosan. Então, por que o Prontosan é um produto inovador? Agora eu passo novamente a palavra à minha amiga Jana, que vai trazer aqui algumas novidades para a gente. Então, gente, antes de falar do Prontosan propriamente dito, né, falar um pouco de como a gente pode utilizar o Prontosan, eu queria saber de vocês quem já tem Prontosan na sua instituição. Quem já lançou mão do Prontosan Solução ou do Prontosan Gel ou de ambos na sua instituição? Bota aí na tela para a gente saber, tá bom? Depois vocês vão conseguir entrar em contato com a gente, que a gente vai deixar tudo disponível de e-mail e contatos para vocês, para que tenham todas as informações a mais de tudo que a gente está mostrando aqui. A gente vai disponibilizar tudo para vocês. Mas vamos falar um pouco mais de Prontosan, né? Por que o Prontosan é esse produto inovador? Esse produto, ele não é novo no país, muito pelo contrário, ele já é bem antigo a nível global. Lá fora já se usava bem mais tempo, mas assim, eu não vou falar quanto tempo eu tenho de B-Brown, para ninguém descobrir minha idade, mas ele já é utilizado aqui no Brasil há quase 15 anos, ou seja, a gente tem um produto seguro, um produto com a composição devida, adequada, que traz segurança, que tem eficácia e eficiência que a gente precisa, e ainda é um produto que tem tudo comprovado através de trabalhos de profissionais renomados. Então, o que é o Prontosan em si? A Rê já passou, né? Para que serve? Ele é um produto que ele regride o biofilme, ou ele impede, inclusive, a formação do biofilme. Quando a gente consegue utilizar o Prontosan nas primeiras horas da lesão, da formação da lesão, da solução de continuidade, a gente consegue evitar que ele passe de uma colonização para uma colonização crítica, ou seja, ele impede o momento de fixação das bactérias e da formação da superfície polimérica extracelular. Então, ele serve para limpeza, rinçagem e hidratação da ferida. Ele reduz dor, ele reduz odor, levando conforto e a eficácia do produto para esse paciente. Além disso, eu trouxe para vocês essa tela aqui, na verdade são 3 ou 4 telas, que mostram trabalhos que a gente tem hoje de publicação internacional sobre o Prontosan, para que vocês saibam que a gente está aqui com tudo isso muito bem embasado, né? Tudo que a gente está falando, isso aqui só corrobora para tudo que a gente falou. E esse é o nosso diferencial, gente. A gente mostra tudo que a gente está falando, a gente comprova tudo que a gente está falando através de trabalhos. São trabalhos com evidências científicas, com pesquisadores, e como a Renata falou, nenhum trabalho desse é patrocinado.
São profissionais que não têm nada a ver com a Bebral. A gente apenas compilou todos esses trabalhos e trouxe num dossiê para que vocês tivessem acesso, para que vocês tivessem segurança de utilizar o nosso produto, além das informações que a gente passa para vocês. E a gente compilou aqui para vocês um pouco do que é cada trabalho. A gente trouxe esses que a gente citou aqui agora, né? Que ele fala da capacidade de inibir a formação do biofilme, ele remove a bactéria, interrompe o biofilme bacteriano, ou seja, ele prepara o leito da ferida, isso desde 2015 que ele é relatado, na verdade tem mais antigos, a gente tem de 2002, né? A gente tem a superioridade do produto combinada com as soluções em paciente com pé diabético, que a gente sabe que eles têm, além de uma resistência imensa, esses pacientes vêm utilizando antimicrobiano há longo tempo, tem o controle da doença. Então, se eu trato a minha ferida adequadamente, no caso de um paciente diabético, eu não vou permitir que ele altere os sinais, os índices glicêmicos dele e vice-versa, porque a ferida interfere no sistema hemodinâmico desse paciente, na hemodinâmica desse paciente. Ou seja, a ferida, ela não está fora, ela faz parte do sistema desse paciente. Se ele faz parte do corpo desse paciente, ele interfere hemodinamicamente no quadro desse paciente, né? Tanto a doença quanto a ferida propriamente dita. E a gente ainda tem a formulação em gel. A gente sabe que a solução, ela limpa, ela permite a preparação do leito da ferida, ela faz com que seja reduzido dor, odor, a evolução da ferida e também a diminuição do biofilme, a regressão desse biofilme. E como também a gente faz isso com a solução, a gente pode lançar a mão em seguida do Prontoação Gel, que vai ter um efeito mais residual, vai permanecer por mais tempo no leito da ferida. E associado a tudo que a Renata falou, mostrando como a gente pode utilizar esse produto, de forma que ele vá intensificar a ação da prata, a gente associa ele à prata. Associando o Prontoação à prata, a gente vai ter uma sinergia, a gente vai ter como eu posso dizer, uma maior atividade no combate ao biofilme. E tudo isso está aí, gente, nesses trabalhos que a gente traz para vocês, que a gente pode disponibilizar. São resultados que só corroboram, como eu já falei, só comprovam tudo aquilo que a gente está falando. Nós aqui trabalhamos na Bebral, mas temos também a nossa formação, somos fisioterapeutas, somos enfermeiras, e a gente traz aqui informações seguras, que deixam a gente também bem confortável para falar, porque a partir do momento que eu tenho como comprovar tudo aquilo que a gente está falando, nada patrocinado, tudo feito para trazer essa segurança para vocês, a gente fala com tranquilidade, a gente conversa, a gente bate um papo, não só aqui, como também na instituição de vocês. E aí, a gente também traz mais falando sobre tudo aquilo que eu acho que eu até já falei. Também fala também da quebra do biofilme nos surfactantes, como a Renata falou, fala da ação da betaína, fala da ação do PHMB, ele fala tem um trabalho muito importante que a gente vai falar aqui em relação ao tempo de ação do Prontoação, que a gente falou muito tempo que precisava de 15 minutos de atuação do produto, e esse trabalho do Pascoal é um trabalho até mais recente, 2015, ele fala que até mesmo com 1 minuto de permanência do Prontoação no leito da ferida, ele já tem uma resposta considerável em relação a tudo aquilo que a gente utiliza como eficaz, como as soluções, ou, em alguns casos, quem não ainda teve o contato com o Prontoação, que utiliza um antisséptico, né? Então, ela é auxiliada, a quebra do biofilme é auxiliada pelo surfactante, pela molécula de dupla carga, que é a polihexanida, tem o controle ideal para a acidificação do pH, para que essa cicatrização evolua de forma que conforme a gente planejou, né? E para isso, eu queria apresentar também a vocês o nosso portfólio, para a gente associar e utilizar em todos os momentos do time, né? Então, a gente tem para a limpeza da ferida o Prontoação Solução, o Prontoação Gel, deixando o leito bem preparado para que possa receber as coberturas. E aí, a gente tem o nosso Calgitrol, a nossa espuma com prata, tanto em prata ou em espuma, como em pasta, ambos
são os queridinhos, todo mundo pede a gente isso, e quem ainda não teve acesso pode solicitar as informações para a gente vai passar tudo para vocês. E aí, quando a gente combater a infecção e a gente quiser manter aquele leito adequado, com umidade adequada para a regressão, para a retração de margens, a gente pode lançar a mão do Asquina Drécio, a gente também pode usar o nosso Asquina Sorb, que é o nosso alginato, nossa Asquina Drécio é a nossa espuma com silicone, ela tem uma capacidade de absorção e traz em múltiplas camadas, que traz esse exudato para o máximo de distância da ferida, fazendo com que a umidade no leito da ferida seja adequada à regressão dessa ferida. Temos o Asquina Linovera, que em breve vocês conhecerão. Temos o Asquina Barrier, que é o nosso filme formador de película, que vai proteger essa pele ao redor da ferida, evitando que ela forme maceração ou algum tipo de dermatite. Enfim, gente, a gente traz para vocês um portfólio inovador, um portfólio seguro. O nosso Prontosan sempre trouxe segurança. Tenham certeza que vocês, quando solicitarem, vocês estão solicitando um produto único, não há igual no mercado, não há produto com a mesma composição, não há produto estéril como é o Prontosan, produto livre de citotoxicidade, um produto, de fato, que traz segurança para você. E a gente vai passar para vocês um filminho do Prontosan e, em seguida, a gente vai abrir para perguntas, ok? Mr. Smith is a diabetic whose condition is under control. He's been struggling with a foot ulcer for the past 12 months with recurring infection and wound breakdown. Antibiotics and antimicrobial dressings have had minimal effect. If not treated effectively, he faces the risk of losing his limb. What might be the real problem he's facing? Biofilms. A biofilm is a thick slimy layer secreted by a community of bacteria that surrounds, protects and attaches to living and non-living surfaces. Why are biofilms such a problem? More than 90% of chronic wounds have a biofilm. It's invisible to the naked eye. It induces a chronic inflammatory response that prolongs wound healing. It's impenetrable to antibiotics, antibodies and antimicrobials. Exchanging information between different species, bacteria teach each other to become resistant against antibiotics. That's frightening, isn't it? Planktonic bacteria attaches to the surface of the wound bed, forming irreversible attachments in 2 to 4 hours, secretes a slimy layer and becomes increasingly resistant to antibiotics and antiseptics within 6 to 12 hours. It grows into a mature biofilm in 2 to 3 days, then releases bacteria into the environment to settle down somewhere else. If destroyed mechanically or by using antiseptics that can't penetrate and remove a biofilm, a mature biofilm can reform within 24 hours. It will be back in full strength before the next wound dressing change. This is one of the reasons that biofilms cause a delay in wound healing. So what's the solution? Prontosan, for wound bed preparation. It contains a unique combination of 2 ingredients. Betaine, a surfactant that cleanses, and polyhexanide, a preservative that allows you to use Prontosan for up to 8 weeks after the first opening, and it prevents infections. How does Prontosan work? Betaine lifts off and removes debris and bioburden from the wound bed. For best cleansing results, rinse, soak, and rinse again. Applying Prontosan wound gel extends the cleansing action and infection prevention until the next wound dressing change. Biofilms cannot be removed with one application only. Repeat applications are required for optimal results. In 2005, B. Braun was the first company to provide in vitro evidence demonstrating biofilm removal with Prontosan. Compared to standard hydrogels, Prontosan wound gel showed a significantly faster reduction in wound size in only 2 weeks. Within 6 weeks, Mr. Smith's foot ulcer healed using only 1 bottle of Prontosan solution, 350 milliliters, and 1 bottle of Prontosan wound gel, 30 milliliters.
Prontazan is a cost-effective wound treatment to remove and prevent biofilm formation, prevent complications, and improve the patient's quality of life. Prontazan. Only a clean wound can heal. E mostra tudo aquilo que a gente falou. Então, agora nós abrimos para perguntas. Nós até recebemos algumas aqui, mas vocês estão aí, fiquem à vontade para perguntar, tá ok? E esse Prontosan aqui tem dono. Então, vamos lá. Janaína, eu recebi aqui uma pergunta querendo saber se o Prontosan ele pode ser utilizado em pediatria e neonatologia. Passa essa experiência para a gente. Então, a gente tem sim, a gente tem profissionais aqui no Nordeste que já trabalham bastante com o Prontosan na neonatologia, pessoas que têm excelentes resultados, inclusive a gente está estimulando a publicação, porque quanto mais publica, né, mais a gente vai conhecer esses trabalhos, mas sem nenhum problema de citotoxicidade, sem nenhum problema de alergenicidade, muito pelo contrário. Alguns casos que eu conheço, eu não gostaria de citar o nome, porque eu não tive autorização da autora, mas em breve ela deve estar apresentando em algum congresso, que ela é uma pessoa de destaque. Ela tem excelentes resultados com úlcera por pressão em bebê que está em incubadora, né? Faz a lesão por pressão em occipício, e aí ela evolui super bem. E a gente vê que é uma lesão, um local bem delicado, por se tratar de um neonato, às vezes com aquela pele bem sensível, e ela utiliza o Prontosan sem nenhum desafio a mais, porque ele evoluiu com a dermatite ou com ardor, desconforto para o paciente, muito pelo bebezinho. Muito pelo contrário, evolui super bem, ele evolui com a cicatrização devida, reduzindo a dor, reduzindo o odor, porque a gente sabe que ali está o calorzinho, né, da incubadora, ele está bem deitadinho, cheio de pano, e aquilo poderia evoluir para uma umidade maior e fazer com que o bebê evoluísse para uma infecção nesse leito dessa ferida, mas pelo contrário, os resultados são excelentes, evolui super bem, então pode usar com segurança sim. Ok, obrigada, Jana. Quem fez essa pergunta foi a Melina, tá bom? Melina Straub. Muito obrigada pela sua pergunta, Melina. Mas hoje a gente já fala que o Prontosan já foi comprovado que ele tem ação a partir de 1 minuto. Mas, claro, quando a gente observa uma ferida visivelmente infectada, a gente orienta que ele permaneça na lesão por um tempo superior. Então, aí você pensa de 5 a 10 minutos. Mas em outros tipos de lesões que não estão visivelmente infectadas, aqui a gente não está falando do biofilme, né? Porque o biofilme a gente sabe que ele é invisível, aí eu posso permanecer por um tempo menor no leito da ferida. Deixa eu só repetir aqui a questão número 2, que acho que travou um pouquinho a sua internet. A pergunta é: boa tarde, qual é a orientação de tempo mínimo para a ação do Prontosan? Para essa resposta que a Renata deu, tá? Só para a gente ficar na mesma página. Tá, ok. Vou te mandar uma agora da Natália Raíssa, Jana. O Prontosan Gel, ele pode ser utilizado como hidrogel ou só tem ação antimicrobiana? Gente, olha, se todas... Adorei a pergunta. Eu também, eu sei que eu me empolguei para responder. Na verdade, gente, se a gente bem soubesse, a gente só utilizaria hidrogel com o Prontosan como hidrogel, o Prontosan solução. Por quê? Na verdade, a gente não só usaria. A gente sempre que precisasse lançar a mão de um hidrogel, a gente pensaria no Prontosan gel. Porque além da gente estar limpando com a solução, né? A gente vai limpar para preparar o leito, e aí a gente, na maioria das vezes, ou a gente precisa hidratar, porque a gente está vendo um tecido bem mais vermelhinho, mas que precisa de uma hidratação, né? Um tecido de granulação, um tecido viável, mas que precisa de um pouco de hidratação, mas a gente também vai precisar desbridar em alguns casos. Então, imagina que eu tenho um tecido, uma escarificação, e a gente precisa remover essa escarificação. Então, ao passo que eu faço um square, ou que eu vou fazendo aos poucos esse meu desbridamento, eu faço um square, eu limpo
com o Prontosan Solução e em seguida eu coloco o Prontosan Gel para que esse Prontosan penetre nos tecidos, reduza essa área escarificada, para que num próximo momento eu possa retirar esse tecido necrótico. Só que, à medida que eu fui fazendo um desbridamento autolítico de dentro para fora, os componentes do Prontosan foi atuando no aprofundamento desse tecido, ou seja, à medida que ele desbridou, ele também combateu o biofilme. Então, ó, é o ideal para a gente nesse momento. Jana, eu particularmente, eu sou suspeita para falar, né? Mas tudo que uma ferida quer é umidade, né? Então, um gel, ele é capaz de doar a umidade que uma ferida precisa, preenchendo os espaços mortos e ainda com a ação do Prontosan. São muitas perguntas que estão vindo, eu estou muito feliz, pessoas que eu não vejo há muito tempo, Rosângela, Carlos Chagas, que saudade, quanto tempo. Então, aqui, se eu tentar ver, eu vou tentar responder bem rápido para a gente poder pegar o máximo de perguntas, tá, Jana? Está perguntando, a Aline Teixeira, pode ser utilizado em feridas neoplásicas? Sim, ele pode ser utilizado em feridas neoplásicas. Desculpa, peraí, vamos tomar um cuidado. As pessoas perguntam muito, em feridas neoplásicas a gente pode usar, quer dizer, em paciente oncológico a gente pode usar, mas se for uma ferida neoplásica, a ferida em si neoplásica, aí sim não é indicação, tá? Mas em paciente oncológico ele é totalmente indicado. Tá? A ferida neoplásica a gente pode usar pensando sempre no risco-benefício. Tá? Se a gente quer reduzir o odor da ferida, né? Se a gente quer melhorar aquele aspecto, mas a gente sabe que a ferida neoplásica ela tem sempre o seu porém, então a gente tem que avaliar risco-benefício. Eu primeiro respondi sim, depois não, e depois eu venho. Avaliação de risco-benefício na ferida neoplásica. Mas lembrando, paciente oncológico ele pode sim utilizar o Prontosan. Cai dentro do time nesse sentido também, né, Rê? Porque, assim, apesar de ser um paciente que a gente avalia de uma forma diferente, é um paciente... A ferida neoplásica, não paciente oncológico. Não paciente em si, é por isso que eu falei, o time nesse paciente a gente avalia de uma forma diferente, né, com nossas restrições, mas a gente está oferecendo conforto para esse paciente, a partir do como a Rê bem falou. Se a gente diminui o odor, a gente diminui um pouquinho da dor, imagina a qualidade de vida que a gente está oferecendo a esse paciente naqueles que a gente pode utilizar. Teve um caso em Minas que me chamou muita atenção alguns anos atrás, foi um paciente com câncer de boca, onde ele tinha uma grande área de mias, eu não sei se a Jana lembra disso, na verdade isso tem alguns anos, não vou falar aqui, né, para a gente não entregar, mas esse paciente utilizou o Prontosan e o resultado foi fantástico. Então, assim, sempre avaliando risco-benefício na ferida oncológica. E aí o Fernando também perguntou quanto tempo o gel pode ficar na ferida. A ferida oncológica a gente respondeu. O Prontosan Gel ele pode ficar até 3 dias no leite da ferida, tá ok? E teve uma pergunta aqui interessante também da Vanessa. Qual a diferença da cocoamidopropilbetaína versus a 1-decilamidopropilbetaína? Tá? Gostei muito dessa pergunta, Vanessa. Então, quando a gente fala nos consensos, né, tudo se fala sobre a 1-decilamidopropilbetaína. Por quê? Ela é uma betaína que tem o seu uso, inclusive indicado pelo FDA. Quando a gente fala em outros tipos de betaína, esses outros tipos de betaína, muitos têm sua indicação cosmética, eles são utilizados sim em larga escala em outras funções. Agora, a gente não consegue te responder se ele vai ter a mesma ação no quorum sensing, se ele vai ter ação na regulação do pH da ferida. Então, isso realmente nenhum consenso diz. O consenso é muito claro em falar 1-decilamidopropilbetaína. Então, obrigada pela sua pergunta. Aqui estão dizendo que o tempo acabou. E, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Eu acabei atropelando e respondendo essa, Jana. Tá ok? Mas, olha, a aula foi gravada, ela vai ser enviada por e-mail para todos vocês e nós vamos responder as perguntas. Se alguém quiser também esses consensos que a gente tanto está falando, especialmente esse de farmacologia, que é o mais recente, que é de 2018, a gente pode passar para vocês também. E também podemos levar todas essas explanações para a unidade de vocês. A gente sabe que no momento presencialmente está um pouco mais difícil, então talvez na forma web a gente possa conversar melhor com cada unidade também. Gente, muito obrigada por ter ficado esse tempinho aqui com a gente. Eu sei que muitos fizeram um esforço muito grande para sair das suas obrigações, da sua rotina diária, mas a gente vai estar voltando em outros momentos. Vocês podem sugerir, inclusive, horários que sejam melhores para vocês, para que a gente possa trazer um horário, um momento mais tranquilo, mas a gente vai se ver em breve. Contem com a gente para mais informações, para esses trabalhos nas mãos de vocês e nos procurem. A gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigada a todos.
Gente, obrigada e não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação no final. Eu estou aqui muito feliz de ter participado com vocês, muito feliz de estar recebendo perguntas de pessoas conhecidas. E eu estou aqui vendo e com pena de não poder responder todo mundo, porque tem muitas perguntas bastante interessantes. Tá ok? Mas muito obrigada. Então, até a próxima e aguardem o nosso material.